Depois de muito tempo morando numa casa super pequena, a gente finalmente tem espaço para uma sala. Mas dinheiro que é bom para comprar sofá, nada. Graças a Deus a minha irmã trocou o dela e resolveu nos doar o velho. Ele tá bem acabadinho, você vê que os braços são até rasgados, mas aí eu olhei, ó, tem até uma madeira por baixo, resolvi fazer o quê? Bom, bora tentar restaurar, né? Quem sabe dá para fazer alguma coisa. Comecei tirando aquele revestimento todo dos braços. Achei que a madeira ia estar linda por trás, por baixo, mas, gente, olha só, tanto de prego que eu encontrei. Quebrado que ela mesmo quebrou, Laura. Vou fazer um vídeo para mostrar a transformação do sofá. Ou o lixo, né? Porque, olha, tá difícil. Quando a gente pensa que vai dar tudo certo, dá tudo errado. E aí, como a madeira do sofá, do braço não tava bem legal, resolvi revestir com essas tabuinhas de pinos que eu já tinha, graças a Deus. Era de uma caixa que eu ia fazer, acabei não fazendo. Então resolvi revestir para ver se ficava mais bonito. E aí, o próximo passo foi o quê? Pintar. Porque a cor azul não combinava nada com a ideia que eu já tinha na minha cabeça, né, gente? E aí eu usei uma mistura de tinta com amaciante, que eu vi algumas youtubers utilizarem. E achei que a cobertura foi legal, viu? Não tenho nada do que reclamar. Vou mostrar pra vocês. A diferença dessa parte, que eu já dei a segunda demão, pra essa parte da frente, que foi só a primeira demão. Ó. Dá pra ver bem a diferença, né? Desse ângulo já dá pra ver bem a diferença da segunda demão de tinta do estofado pra primeira. Essa parte tá toda em primeira demão ainda. E aqui nesse cantinho eu já comecei a segunda demão. E aí eu continuo pintando, dando a segunda demão em tudo. E vocês podem ver aí pela imagem que a cobertura tá legal. Eu acredito que se eu tivesse passado tinta pura também, teria dado certo, mesmo sem misturar com amaciante. Porém, o que eu não sei é qual tipo de efeito, de textura isso teria criado, né? Aí eu mostro pra vocês, olha, por mais de pertinho, pra vocês terem ideia de como fica a textura e como fica a cobertura também. Nessa parte, já tá todinha com 2 demãos de tinta. Eu, obviamente, só pintei a parte que eu ia mostrar, né, gente? Que a parte que eu ia cobrir, eu não pintei de maneira nenhuma. Que eu não tinha nem tinta, nem tempo, nem dinheiro pra isso. E aí, vocês lembram a madeirinha que eu resolvi colocar nos braços? Pois é. Lixei ela pra ficar com uma textura melhorzinha, porque pra fazer a caixa a gente tinha deixado bem grossa. Então, lixei bastante a parte mais chata e resolvi fazer o quê? Uma mistura de cera em pasta com betume. Tem gente que passa betume puro, mas eu acho que fica muito forte. Então, como eu tinha essa cera para piso mesmo, resolvi aproveitar e fazer uma misturinha para passar com betume, tá? Usei um pouquinho dessa cera em pasta e misturei com 2 colherinhas de betume, desse betume da Judéia, simples, para ver se eu conseguia uma outra carinha dessa madeira. Misturei bastante e ficou uma textura, como é que eu posso dizer? É um pouco mais mole, não ficou essa pasta como a cera estava mostrando. Misturei e pronto. E aí, depois de bem misturado, resolvi aplicar com uma estopa na madeira. Essa é a gata Abigail, gente, ela é nossa gatinha, é super curiosa. E apliquei na madeira. A princípio, eu vou confessar pra vocês que eu não tava gostando muito. Achei que não ia combinar, que tinha ficado muito escuro, sei lá, me bateu uma dúvida aí nessa hora, sabe? Aquela hora que a gente não sabe se optou pelo certo. Olha a comparação das duas, pra vocês verem a diferença. Ó, e as duas já com betume, ficaram assim. Sujei tudo a mão, ó. Devia ter colocado na luva, né? Ficaram com as marcas da esmerilhadeira. Essa é uma madeira bem rústica. Tá vendo? Dá pra ver as marcas.
Acho que eu gostei, sim. E aí foi a hora do quê? De tentar revestir, tá vendo? Comprei esse tecido que ele parece um linho, um tecido natural. E medi, dobrei pra ver como é que eu ia fazer o revestimento na parte que eu deixei azul, que eu não pintei, né? Eu queria fazer isso da maneira mais simples, mais encaixada, sem corte possível. Não queria que isso fosse muito trabalhoso, mesmo porque eu não tinha muito equipamento para isso, né? E nos braços, lembra daquele monte de grampo que fez eu decidir colocar madeirinha em cima? Pois é, na lateral também sobraram alguns. Então eu decidi revestir com uma espuminha bem fininha. Para revestir esses braços com tecido, eu grampeei de uma forma que o grampo ficasse para dentro. Quando eu virasse o tecido para dentro do sofá, o grampo ficasse escondido e o acabamento ficasse perfeito, né? Então eu fiz isso dos dois lados. Aqui é a mesma coisa, ó. Grampeei com uma margenzinha de segurança para virar. E tá esse acabamentozinho aqui, ó. Só tô quebrando a cabeça agora, como é que eu vou fazer o acabamento aqui embaixo? Porque ele sobe de novo, ó. Pensar. E aí, dá pra ver, tem uma prévia de como é que ele tava ficando. Gostei muito da madeirinha escurecida e parafusadinha já no lugar, tá? E aí, continuei com a minha medição eterna pra conseguir revestir a parte que ainda não tava revestida. Atrás eu coloquei um TNT mesmo, mais um gatinho que passou, amarelo, tá, gente? E continuei com essa medição eterna até que eu achei um jeito que eu achei legal de dobrar e finalizar o tecido. Aí, mais de pertinho, para vocês verem como eu finalizei essa parte dos braços, né? Você vê que super combinou, gente. No fim, aí eu já tava gostando mais, sabe, da arte que eu decidi fazer. Arte, literalmente, né, gente? Arte de coisa de criança terrível. E aí, eu continuei na saga de qual a melhor dobradura para ficar mais bem acabadinha. Medi para um lado, medi para o outro, até que cheguei no ideal. Em outro ângulo para vocês verem o que eu decidi fazer. E aí, mostrando para vocês mais um pouquinho de como eu dobrei e encaixei esse revestimento. Esse tecido que eu revesti, na verdade. Como eu falei para vocês, eu queria cortar o mínimo possível. Então, essa parte de baixo, toda ela tá solta. Eu só grampeei atrás e dos lados. A parte de baixo, a parte que entra nessa almofada, tá todinha somente encaixada. Aí eu vou te falar, viu, gente? Não solta. Podem fazer com tranquilidade, porque não solta não, tá? Que eu tenho crianças, gatos pulando no sofá e resiste. Resolvi mostrar pra vocês como eu fiz a almofada, tá? Não costurei, colei com cola quente. Seria a melhor opção? Não, mas eu tava tão ansiosa pra terminar. Não queria me preocupar em ainda aprender a costurar. Então, o que que eu fiz? Delimitei a beiradinha com a régua para a costura, em tese, ficar bem retinha. E passei a cola quente entre os dois tecidos. Passei a cola quente entre os dois tecidos, bem quentinha mesmo. Minha mão ficou um pouco na frente aí, mas eu acho que dá para ter uma ideia, né? Uma vez passada a cola quente aí, eu apertava com a régua. Pra quê? Pra meio que impregnar, vamos dizer assim, para a cola quente entrar nas tramas do tecido. Então, fiz isso e eu acho que ficou super ok. Fiz isso nas duas almofadas grandes e o acabamento ficou bem legal. Continuei fazendo bem direitinho, passava, delimitava com a régua e passava a cola quente entre os dois tecidos. Delimitar com a régua só serve para deixar
o que seria a costura bem retinha para não sair tudo torto, entendeu, gente? Mas se você tiver afinidade ou facilidade para costurar, com certeza também é um caminho. Isso aí é para quem quer fazer uma gambiarra, tipo o que eu fiz, né? E aí depois de passar, o que que eu fazia? Eu vinha com um papelzinho toalha, colocava em cima e passava a ferro. Pra quê? Pra dar uma selada, justamente pra isso, pra entranhar a cola quente nas tramas do tecido e não desgrudar de maneira nenhuma. Passei toda essa parte que eu tinha passado a cola quente, passei a ferro com papel toalha. E aí eu viro a almofada, ó, dá pra você ver a costura, o que seria a costura, né? A junção dos dois tecidos, ele fica bem firme, dá pra lavar normalmente, não desgruda com facilidade e fica bem retinha, fica bem bonitinha a costura. Olha que legal, tá vendo? Uma opção seria a cola pano, mas a cola pano ela não adere bem em tecido que é sintético, e esse tecido meu é sintético, então a minha opção foi o quê? Justamente a cola quente. E aí, pra vocês verem, coloquei a almofada já, a espuma dentro da almofada que eu fiz, e resolvi dar uma entradinha pra dentro desse bico que fica, porque eu costurei, né, um quadrado, só pra dar um acabamento. Então, quando você entra assim pra dentro com o biquinho, fica mais bonitinho, olha. Eu, pelo menos, gostei, mas quem quiser deixar o biquinho também pode deixar, não tem problema nenhum. Mas eu achei que quando você entra com o bico pra dentro do próprio tecido, da própria como se fosse uma fronha isso, né, o acabamento fica mais bonitinho. E aí ele já prontinho no lugar que ele vai ficar. Eu gostei muito do resultado, gente. Se você tem um sofazinho aí que você não dá mais vida nenhuma pra ele, sugiro que tente essa loucura, tá? Achei que super combinou. E aí ele com umas almofadinhas já, né, e com o nosso cacto ali do lado. Essa bolinha preta aí que vocês estão vendo é o nosso gatinho, não sai daí, 1 do 7, tá, gente? Essa fofura. E gostei bastante do resultado. Tem um sofazinho velho, tá a fim de fazer uma loucura, testar umas técnicas que você não sabe se daria certo? Tente. Olha que gracinha que ele ficou. Quem diria que era aquele sofazinho velho capenga? Amei. Espero que vocês tenham gostado.